Como escreveu Harold Kaplan, somos todos ansiosos e estamos ficando cada vez mais. Quem não sofre de ansiedade está doente e provavelmente em tratamento para conseguir ficar ansioso. O século XXI mal começou e a luta pelo cinturão do mal do século já está acirrada e com fortes candidatos a favorito. O aquecimento global, a seca com a consequente falta d'água, a poluição, o excesso e a velocidade da comunicação, a perda dos valores morais, a corrupção entre executivos e políticos, a baixa solidariedade, a radicalização da fé e a violência dos fanáticos, o aumento da violência e a educação deficiente disputam um torneio de campeões. E nem chegamos a citar a síndrome do pensamento acelerado, que faz a humanidade adoecer coletivamente. Paciência e tolerância estão se tornando artigos raros e de luxo. Curiosamente, os humanos estão vivendo simultânea e paradoxalmente na era do tédio. Com mais de 22 milhões de livros vendidos aqui no Brasil e edições em pelo menos 60 países, o psicólogo Augusto Cury deveria ser mais ouvido, principalmente para podermos mudar para melhor a educação das nossas crianças. Ele escreveu: é muito triste descobrir que grande parte dos seres humanos de todas as nações não sabe ficar só, se interiorizar, refletir sobre as nuances da existência, se curtir, ter um autodiálogo. Essas pessoas conhecem muito nas redes sociais, mas raramente conhecem alguém a fundo. E o que é pior, raramente conhecem a si mesmas. Depois desse longo discurso, a pergunta: como é que nossos filhos e filhas estão sendo afetados pela ansiedade? Mal. E o problema é que pensar é bom, pode ser ótimo, e pensar com lucidez seria perfeito se nós soubéssemos como educar nossas crianças. Pensar demais pode ser uma bomba psíquica que faz mal à saúde mental, prejudica o prazer de viver e a criatividade, porque na maior parte das vezes estamos pensando na janela errada em coisas ruins. A mente humana é viciada em excesso de informação, de trabalho intelectual, de preocupações, de telefonemas com o uso do celular. Tudo isso leva ao hábito e logo ao vício de pensar demais. Mesmo os melhores profissionais podem sofrer disso. São ótimos para as suas empresas, mas carrascos de si mesmos. O pior, no caso, é que, sem percebermos, estamos destruindo a saúde emocional das crianças e dos jovens de todo o mundo. Voltando ao Dr. Cury, que pode ser acessado em www.augustocuricursos.com.br, ele informa que os professores em todos os níveis, em todo o país, reclamam que os alunos estão cada vez mais agitados, mais alienados, mais ansiosos e desinformados sobre as janelas killer. As janelas killers servem para guardar os maus momentos e eles, infelizmente, dominam nossos pensamentos. Se ficarmos com uma lembrança ruim por mais de 5 segundos de uma só vez, ela ficará aprisionada em uma faixa do cérebro, afirma Augusto Cury. Daí a importância de vigiarmos nossos pensamentos, a fim de antecipar os efeitos mais deletérios que eles estão sempre dispostos a julgar contra nós. Ao contrário, devemos sempre tentar diminuir os efeitos ruins e salientar todos os aspectos bons, positivos, que vieram com os fatos. Esse processo deve ser trabalhado dentro de nós todos os dias com muita atenção. E com nossas crianças. Dar atenção, suporte, simpatia, compreensão e boa vontade gera bons efeitos sobre as crianças e ajuda a criar as chamadas janelas light de confiança e respeito. Em resumo, o que podemos fazer por nossas crianças é oferecer condições para que elas possam desenvolver a inteligência emocional. Várias pesquisas em muitos lugares do mundo indicam claramente que crianças e jovens têm problemas de sono. O bom sono
é um sinal de mente equilibrada, produtiva, saudável. E os problemas do sono indicam outros problemas. Os professores deveriam ser os profissionais mais importantes de uma sociedade. Mas nosso sistema educacional está doente, muito doente, formando pessoas estressadas, doentes, para uma sociedade que também está doente, porque as escolas preparam alunos em todos os níveis, sem informá-los ou formá-los para o planeta psíquico em que estão vivendo. Vivemos na idade da pedra em relação aos papéis do eu como administrador da psique. Nós tomamos banho e limpamos o corpo diariamente. E a higiene mental, quando é que ela é feita? De quanto tempo dispomos para tomar uma atitude quando somos invadidos por um pensamento perturbador, aflitivo, por uma ideia autopunitiva, um estado fóbico? 5 segundos? Nosso eu é lento demais e não é educado para administrar a psique. Além disso, grita no mundo de fora, mas se cala no território psíquico, fazendo normalmente o contrário do que deveria. Nós dirigimos muita coisa na vida, mas não aprendemos a dirigir nossas emoções, reações e pensamentos. Vivemos em uma sociedade superficial e estressante, mais preocupada em fazer selfies do que em desenvolver um gerente maduro e inteligente, sabedor do seu papel de controlador do eu. Um gerente capaz de fazer com que o nosso eu seja capaz de esquadrinhar, de mapear nossos fantasmas e reeditar nossas janelas traumáticas. Nós fazemos seguro de tudo aquilo que nos é caro. A vida, a casa, o carro, os bens materiais. Mas ninguém tem um seguro emocional. Somos todos crianças no território da emoção, sem seguro para a nossa propriedade mais relevante. Sua emoção tem seguro? Nos computadores, somos deuses. Registramos o que queremos e quando queremos. Mas na memória humana, isso é impossível. O registro de tudo, o que acontece, é automático e involuntário, produzido por um fenômeno inconsciente chamado RAM, o registro automático da memória. Tudo será arquivado e não apenas o que nosso ego deseja. Tudo, inclusive, o que ele odeia e despreza. Os grandes teóricos da psicologia e da filosofia usaram o pensamento pronto para produzir conhecimento sobre o processo de formação da personalidade. O processo do aprendizado, da formação da personalidade, o processo do aprendizado da ética, as relações sociopolíticas, mas poucos investigaram aquilo que pode ser considerado a última fronteira da ciência, o próprio pensamento. O fato de o mais complexo de todos os fenômenos do intelecto, o pensamento, ter sido muito pouco investigado e estudado, trouxe consequências muito sérias para o desenvolvimento da nossa espécie, com um desgaste cerebral sem precedentes. Por não termos estudado uma parte do processo de construção do pensamento, seus tipos e sua natureza, não desenvolvemos ferramentas para o ego ser um gestor psíquico. Estamos no aparente apogeu da medicina e da psiquiatria, mas nunca estivemos tão doentes. Estudo recente da Universidade de Michigan, organizado pelo Instituto de Pesquisa Social, aponta que ao longo da vida, 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico, ou seja, metade da população do mundo. Podemos estar no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Na era do conhecimento e da democratização da informação, produzimos muito mais repetidores do que pensadores originais. A construção do pensamento não tem só um foco, ela é multifocal. Quer dizer que não depende apenas da vontade consciente, do ego, mas de fenômenos inconscientes. A mente humana é mais complexa do que diz a psicanálise, as teorias comportamentais, as teorias cognitivas, as teorias existencialistas, as teorias sociológicas e as modernas teorias psicolinguísticas. Somos tão complexos que quando não temos problemas, nós os criamos.
Milhões de pessoas em todas as sociedades modernas cobram demais de si mesmas e usam o pensamento não para se libertarem, mas para se aprisionarem e serem punidas quando falham e não correspondem às suas expectativas. Parece incrível afirmar isso, mas o tempo de escravidão não terminou. Apenas mudou de endereço. Antes, algemava-se o corpo. Hoje se algema a psique. Antes, os carrascos puniam os encarcerados. Hoje, nós mesmos nos encarceramos e nos punimos. Se antes a jornada de trabalho era inumana, com 14 horas de trabalho por dia, hoje nós não descansamos, transformando-nos em máquinas permanentes de pensar. Hoje, a teoria da inteligência multifocal, que custou ao brasileiro Augusto Cury 30 anos de pesquisas, é discutida e ensinada em universidades estrangeiras que já oferecem mestrado e doutorado em TIM. A TIM foi a primeira teoria a afirmar que a construção dos pensamentos é tão complexa que, além do ego, envolve 3 outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos. A teoria da inteligência multifocal talvez seja a primeira a demonstrar que, devido à natureza virtual dos pensamentos, há um espaço nas relações interpessoais. Através desse espaço, estamos próximos fisicamente, mas infinitamente distantes um dos outros em termos psíquicos. Um pai ou uma mãe pode ficar perplexo e triste ao descobrir que não consegue alcançar a realidade da dor, das alegrias, do sonho e dos pesadelos de seus filhos. Mas esse distanciamento gera uma ansiedade virtual que os leva irrefreavelmente a se aproximar deles, construir pontes, dialogar. Nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade, por nossa emoção, pelo ambiente social e por nossa motivação. Quem sou? Como estou? Onde estou? Por quê? Quais são os meus motivos? Tudo impede uma interpretação pura e isenta. Por mais isenta que uma pessoa seja, ela contamina a construção do seu pensamento. É impossível haver psicólogos, psiquiatras, médicos, magistrados, promotores, advogados, políticos, pais ou professores completamente isentos no processo interpretativo. Porque o primeiro ato do teatro psíquico ocorre em milésimos de segundo e não através da atuação do ego, mas de atores inconscientes. A crer-se em Augusto Cury, a virtualidade do pensamento demonstra que a verdade absoluta é absolutamente inatingível. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.